mais me surpreende é isto ser dito em televisão. Tem que se perceber se há uma invasão à Europa, se há uma substituição do povo europeu. Tem que se falar disto a sério, porque a França, como nação, acabou. Calorosas saudações, e parece que agora em todos os canais de televisão se menciona os problemas da imigração que estão a existir na Europa. Um bocado como aos meus vídeos, em que em todos os vídeos há a menção de meterem like no início dos mesmos. Portanto, metam like neste vídeo e subscrevam o canal para chegarmos aos 80 mil subscritores. Partilhem também nas vossas redes sociais e têm também o código SOUSA10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição ou quando fizerem compras no site. Por menor rápido, é que quase metade do canal, acho que é 40 e tal %, ainda não subscreve o canal, portanto subscrevam, que é gratuito, não custa nada e, portanto, aproveitem para receberem notificações, é sempre mais fácil. Ora, Irineu Teixeira, eu peço desculpa se estiver a dizer não, mas eu acho que é Irineu, escreve-se assim, Teixeira, teceu comentários relativamente às questões da vitória do PSG na Liga dos Campeões em França. Já Nuno Rogério o tinha feito no dia de ontem, ou anteontem. Portanto, sem mais demoras, vamos ouvir. Eu, até à mortos, eu trouxe alguns vídeos que são possíveis transmitir. Infelizmente tive acesso, e temos nós nas redes sociais, enfim, a atos de... Isto não é terceiro mundo, é quarto mundo, é quinto mundo, é selvageria pura. E o que fizeram a veículos onde estavam mulheres, as mulheres não podem ser em segurança em Paris. Este multiculturalismo de Paris e de França faz-nos que pensar, tem que se repensar estas sociedades. Reparem que a maior parte ou a quase totalidade das pessoas que aparecem nestas imagens aparentemente não serão franceses de raiz. A maior parte são imigrantes do norte da África ou islâmicos. É uma perfeita barbaridade o que aqui se fez. Só quero dar uma nota, eu não posso mostrar muitas das imagens, porque, como devem imaginar, algumas são mesmo muito gráficas. O diagnóstico está completamente correto. E eu acho que isto me leva a tomar uma decisão do ponto de vista individual relativamente àquilo que acontece neste momento na Europa, que é países como a França, o Reino Unido, apesar de estar fora da União Europeia, portanto não se aplica ao que eu vou dizer a seguir, mas França, Alemanha, outros casos não tão graves como era a Itália, mas principalmente França, está a colocar em risco com esta desregulação toda, não só o próprio território francês, mas também toda a Europa. Porque estamos a falar do espaço Schengen, onde Portugal e os outros países europeus também estão incluídos, e a França também. Ora, se estas pessoas que causam estes desacatos, que vêm sabe-se lá de onde, e provocam aquele tipo de destruição, estão na União Europeia, conseguem andar livremente pelo espaço Schengen em vários países da União Europeia, inclusive a Portugal. Portanto, eu vou colocar isto de forma muito direta em cima da mesa. Ou as coisas em França, nos outros países também, mas principalmente em França, ou as coisas em França começam a melhorar, ou então o espaço Schengen tem que ser encerrado imediatamente. Porque eu gosto do espaço Schengen, da livre circulação de bens, serviços, pessoas e capitais. Agora, para o espaço Schengen existir em segurança, temos que partir de uma premissa em que nenhum país deixe entrar nos seus territórios internos pessoas que querem destruir esses territórios internos. Porque depois, estando desse território interno, podem ir para outros países, inclusive o meu. Portanto, ou a coisa muda e se altera, ou então temos que colocar em cima da mesa claramente a interrupção do espaço Schengen e fechar a fronteira mesmo a outros países europeus. Eventualmente até poderia acontecer uma coisa com Portugal e Espanha, um espaço comum de circulação dentro da Ibéria, mas sem livre circulação para o resto do país, porque Espanha tem fronteira direta com Portugal, com Espanha. Portanto, acho que é uma coisa que tem que se começar a equacionar caso as coisas não mudem. Porque daqui nada isto parece que é irreversível. Lembro que o Paris Saint-Germain ganhou pela primeira vez na história o título de Liga dos Campeões. Devia ser um momento de festa, um momento de união, mas como sabemos, quer haja, quer vitória, quer derrotas, em França é sempre catalisador para estes momentos de destruição total. E desculpa-me a minha franqueza e a razão pela qual, pois há determinados votos, há determinados partidos e ninguém quer encarar isto de frente. E isto de frente é a França dos dias atuais. É isto.
são pessoas que não se revêem absolutamente nada com o ser francês, com o sentir francês, com as raízes francesas, nada. Isto são bandidos. Nem sequer com o futebol. Nem com o futebol, nem nada querem saber. A maior parte das aproveitamento nestes momentos de festa para estragar. Se eu que estou a comentar, a maior parte das bandeiras que aparecem, e nós vamos ver mais imagens, as bandeiras que aparecem nas costas, a maior parte eram da Palestina. Em grande número enormíssimo de Marrocos. Portanto, muitas do Egito. Não há uma bandeira de França. Tem que se perceber se há uma invasão à Europa, se há uma substituição do povo europeu. Tem que se falar disto a sério, porque a França, como nação, acabou. Custa dizer isto, custa. Parece que é verdade. Cada vez mais. Cada vez mais. O que era ser francês, eu não revejo aquilo que é a França nos dias de hoje, muito honestamente. E reparem, os elementos culturais são os fatores que muitas das vezes seguram, cultivam e constroem e mantêm um povo. E a identidade nacional. É isso que cria coesão social. Se isso não for mantido e repercutido ao longo do tempo, o que vai acontecer é que as nações deixam de existir. Primeiro o sentimento de identidade nacional, depois as questões culturais, até chegarmos a um panorama político de destruição. As diferenças acontecem sempre, primeiro de um ponto de vista cultural, social, e depois é que passam para a vertente política. Neste momento parece que estamos numa vertente de transição. E os principais responsáveis, claramente, nestes desacatos, obviamente, são as pessoas que lá estão e que estão a fazer os desacatos. Mas de um ponto de vista geral, da ideia comum em que a França se está a tornar, e outros países europeus, se bem que a França está claramente pior do que qualquer outro, a culpa é dos políticos. Claramente. Indiscutivelmente. Indiscutivelmente. E ou se faz alguma coisa, há países que ainda vão a tempo de evitar que isto aconteça. Portugal é um deles. Portanto, ou se faz alguma coisa relativamente a isto, e Luís Montenegro, colocando aqui já a nova legislatura em cima da mesa, faz alguma coisa relativamente ao que está a acontecer no resto da Europa e que pode eventualmente acontecer em Portugal, ou então, nós em Portugal vamos sofrer consequências piores do que tem em França no médio e longo prazo. Porque, eu volto a frisar, Portugal não é um clube de futebol. Isto era um festejo de um clube de futebol. Curiosamente, nestes desacatos não via bandeira nenhuma do Paris Saint-Germain. E o Paris Saint-Germain é a primeira Liga dos Campeões que ganha. O que é um bocado, pelo menos nos desacatos. Depois nas festas e tal havia algumas bandeiras, mas nos desacatos não vi nenhuma bandeira do Paris Saint-Germain. Ou seja, tinha zero a ver com bola. Zero. E mesmo que tivesse, isto não é justificação para andar a partir lojas e carros e incendiar e matar pessoas, que morreram 2 ou 3 pessoas ou o que é que foi. Portanto, isto não é um comportamento de uma civilização desenvolvida. Nem é aquilo que foi construído à base da sociedade ocidental. Portanto, ou respeitam a base da civilização ocidental, ou então isto não pode continuar assim. Coisas têm que ser feitas. Isto custa muito dizer-se, fica mal nas televisões, há agendas e ideologias, isto é a realidade. E se calhar tentem perceber, eu não vou falar de política nacional, porque é que os portugueses imigrantes em França votaram de determinada forma. Claro. Se calhar não são racistas, se calhar não querem... Nas legislativas. Os imigrantes que votaram nas legislativas. Porque moram lá, e eu conheço muitos, e estão fartos disto. Como conheço muitos franceses e muitos idosos franceses, com quem estive em Marrocos das várias vezes que fui a Marrocos, e estão a fugir de França porque não conseguem viver em França. E eu volto para terminar. Não há segurança, não há paz, não há liberdade, Janete, que é o problema daqui. Nós vamos fazendo boas reportagens no NAU, excelentes reportagens de serviço público. Isto que acontece em França, estamos a ver agora, isto é, todos os dias. Estes grupos, estes gangues, mais de 80%, em números enormíssimos, já não são franceses. Eles, indiferentes, estiveram a tentar assaltar a Bastilha. Há imagens, tentaram assaltar e a destruir tudo. Tudo. Nenhuma igreja passou incólume, mas depois não se passa porque parece mal. Parece sempre mal. E quero só dizer uma coisa, é que isto já não é a primeira vez que acontece. É que se fosse uma vez, péssimo na mesma, mas era uma vez. Agora isto é recorrente. Há 2 ou 3 anos atrás, houve conflitos de uma forma completamente estapafúrdia em França, destruíram aquilo de uma coisa impressionante. Aliás, foi notícia na Europa inteira durante 2 semanas. Agora há isto porque o PSG ganha a final da Liga dos Campeões. Isto não é normal. Não é normal, desculpem lá.
O Sporting foi campeão há 2 semanas, isto não aconteceu. Portugal ganhou o Euro 2016, houve festejos no Terreiro do Paço, no Marquês de Pombal, etc. Aquilo não aconteceu. Portanto, estamos aqui a dar 2 exemplos comparativos. E até posso dar um exemplo. O PSG ganha a primeira Liga dos Campeões, o Sporting é campeão há 2 semanas, ou a semana passada, e é bicampeão pela primeira vez em 70 anos, ou em 60 ou 50 anos, uma coisa assim do género. Portanto, eram 2 eventos épicos. E, portanto, temos aqui uma comparação em como isto não é normal acontecer de todo. Lisboa não ficou destruída, porque o Sporting foi bicampeão, que era uma coisa que já acontecia há 70, 80 anos. Ou seja, isto não tem a ver com a questão do futebol. Claramente é uma questão. O Nuno Rogério ontem dizia que há várias pessoas que não se sentem francesas. E a minha questão é, neste momento na Europa há várias pessoas que já têm a nacionalidade europeia, seja francesa, portuguesa, espanhola, inglesa, mas que não se sentem de um ponto de vista cultural dentro dessas mesmas raízes filosóficas e civilizacionais. E algumas delas nem sequer falam a língua nativa do país. A minha questão é, porquê é que têm essa nacionalidade? Porquê é que é permitido que, por exemplo, estas pessoas que aqui fizeram isto, se vieram do estrangeiro no caso, se são nacionais têm que ir presas, mas se vieram do estrangeiro, porquê é que têm que continuar no país? E não têm que ser notificados, têm que ser ir embora. E a questão é, não vão a bem embora, têm que ir a mal, porque isto não é cumprir a lei. Portanto, as pessoas têm que viver em segurança, os nossos familiares e antepassados construíram nações ao longo de centenas e milhares de anos para que nós hoje pudéssemos ter a qualidade de vida ou a civilização que hoje temos. Não é para ela ser destruída porque sim. Triste. Chega a ser triste. Ainda por cima no coração da Europa. Paris. Mas isto já não são minorias, isto aqui não é sociedade, isto aqui é quarto mundo que está na nossa Europa. E eu volto, e depois o que acontece em Paris, um dia acontece em Lisboa, que já vai acontecendo, e nós estamos a desvalorizar, a banalizar, correu mal a segurança. Não correu mal a segurança, o que correu mal é, expliquem como é que isto é possível no coração da Europa. Isto é que eu gostava que alguém me explicasse, e quem são os responsáveis. Os responsáveis nós sabemos quem são, políticos. Tão simples quanto isto. A mesma coisa aconteceu no Reino Unido, que houve um encobrimento de gangues que acho que vinham do Paquistão, que andavam a praticar crimes, a violar mulheres e etc. E a classe política tentou encobrir isso só porque eram do Paquistão. Isso foi divulgado há pouco tempo, podem pesquisar. Portanto, enfim. E foram várias vezes que isso aconteceu, atenção. Mas enfim, digam-me a vossa opinião nos comentários, metam like no vídeo, subscrevam o canal, metam like no vídeo, subscrevam, partilhem, código Sousa 10 na Prozis para 10% de desconto. Ficamos por aqui, como é habitual, acima de tudo cultivem-se e até à próxima.